Simone lê a mensagem. Então, tá bom. Então, vamos lá. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma terça-feira para o nosso estudo, dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho Redivivo. O nosso tema é o tema 23, que fala ainda falando do Sermão da Montanha, e o assunto de hoje, que vai ser desenvolvido pela Miriam Veloni, é não servir a dois senhores, abandonar-se às providências divinas. É esse o assunto dentro do tema 23, falando do Sermão da Montanha. Lembrando que é o estudo que a gente está fazendo com o Evangelho Redivivo, que é da FEB, é o livro 2, que é o estudo interpretativo do Evangelho de Mateus. E aí eu vou pedir, então, a Miriam Simone para ler a página inicial e a Elisa, se puder, para fazer a nossa prece inicial, tá? Então, aí, Miriam Simone, a Miriam já começou a compartilhar. Você faz a leitura? Sim. Então, vamos lá. A leitura de hoje... Boa noite, amigos. A leitura de hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier e Emmanuel. Um só Senhor. Nenhum ser pode servir a dois senhores. Jesus, Lucas, capítulo 16, versículo 13. Se os cristãos de todos os tempos encontraram dolorosas situações de perplexidade nas estradas do mundo, é que, depois dos apóstolos e dos mártires, a maioria tem cooperado na divulgação de falsos sentimentos, com respeito ao Senhor a que devem servir. Como o reino do Cristo ainda não é da terra, não se pode satisfazer a Jesus e ao mundo a um só tempo. O vício e o dever não se aliam na marcha diária. Que dizer de um homem que pretenda dirigir dois centros de atividade antagônica em simultâneo esforço? Cristo é a linha central de nossas cogitações. Ele é o Senhor único, depois de Deus, para os filhos da terra, com direitos inalienáveis, porquanto é a nossa luz do primeiro dia evolutivo e adquiriu-nos para a redenção com os sacrifícios de seu amor. Adquiriu. Estava assim. Somos servos dele, precisamos atender-lhe aos interesses sublimes, com humildade. E para isso é necessário não fugir do mundo, nem das responsabilidades que nos cercam, mas sim transformar a parte de serviço confiada ao nosso esforço, nos círculos de luta, em célula de trabalho do Cristo. A tarefa primordial do discípulo é, portanto, compreender o caráter transitório da existência carnal, consagrar-se ao Mestre como centro da vida e oferecer aos semelhantes os seus divinos benefícios. Emmanuel Francisco Cândido Xavier, capítulo 142. Bom, diante das palavras de Emmanuel, né, que nos chama a responsabilidade, vamos elevar o nosso pensamento a Deus Pai, de infinita bondade e misericórdia, a Jesus, nosso grande mestre, nosso modelo, nosso guia, nosso irmão maior, e pedir aos nossos mentores espirituais, Meimei, e a cada um dos mentores, para que nos auxilie a estar com a mente aberta para estar recebendo as informações que Miriam vai estar passando. Que nós possamos absorver essas informações e que nós possamos colocá-las em transformação, em benefício de nós mesmos. E assim,
tornando o mundo melhor. Que assim seja, meus irmãos, paz e luz a todos nós. Então, muito obrigada, Miriam Simone, muito obrigada também, Elisa. E vamos, então, dar início ao nosso estudo. Miriam, a palavra é sua, com o nosso tema 23 aí, do Evangelho Redivivo, livro 2. Obrigada, gente. Então, vamos lá ao tema 23. Então, ele vai trazer dois textos, né? Que é não servir a dois senhores e abandonar-se às providências divinas. Então, ele vai falar, na verdade, sobre o apego aos bens materiais, e a página inicial era bem voltada a isso, né? O apego aos bens materiais, Deus e o dinheiro. E o segundo é abandonar-se à providência. Então, a gente começa com o primeiro texto. Eu acho que os textos de hoje são bem conhecidos, né? Mas vocês ficam à vontade, tá? Para fazer alguma colocação, tiver dúvidas, enfim, é legal a gente conversar. Então, nós já vimos, né, que o que está registrado em Mateus, que é o evangelho que a gente está usando, vai abranger esses dois conjuntos de ideias que a gente falou ali, o apego aos bens materiais e a providência divina. E é interessante que esse texto ele tem uma correspondência lá no Evangelho de Lucas, que é a parábola do administrador infiel, que vem falando justamente do apego aos bens materiais. E também, quanto à previdência divina, Lucas também faz uma relação com a necessidade de submissão à previdência divina. Em certo trecho, ele fala que a vida é mais importante do que a comida, o corpo mais do que a roupa. Mas isso a gente vai estudar, né, quando a gente estiver estudando o Evangelho de Lucas, só para a gente lembrar que eles falam da mesma coisa. Ele usa, então, a parábola do administrador infiel e depois ele vai usar aquele outro texto, ok? Bem, então vamos lá para o Evangelho. É o capítulo 6 de Mateus, o versículo é o 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Com efeito, ou odiará um e amará o outro, ou se apegará ao primeiro e desprezará o segundo. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Então, hoje, esse evangelho, ele vem bem mostrar a diferença, né, das questões materiais e espirituais. Ele está usando dinheiro aqui, né, riqueza, mas não é só, não é que a gente não pode ter, é o apego excessivo em detrimento dos bens espirituais. Então, o que ele chama atenção para a gente tomar cuidado, para a gente se voltar exclusivamente para as questões materiais e esquecer as questões espirituais. Então, esse é o objetivo aqui, né? Então, ele fala que esse versículo é a conclusão ou aplicação das palavras de Jesus sobre os tesouros, porque semana passada a Márcia falou sobre isso, não foi? Ela falou sobre a questão dos tesouros escondidos, a luz e as trevas. Então, ele vem falando sobre isso. Ele fala que esse capítulo é uma conclusão do que nós vimos no capítulo 22, né? Que a luz o homem que cuida das coisas espirituais procura apenas um tesouro, ou seja, né, o tesouro do céu, da vida espiritual. Ele busca conservar a visão boa, a visão que não enxerga duas imagens. Então, aquele, de novo, ele faz essa cisão, né? A visão que vê, que olha para o bem, que quer o seu desenvolvimento espiritual, que quer caminhar na senda evolutiva, não é? Então, ele fala a questão de luz e treva, não é? Então, ele vem fazendo esse link entre a materialidade mesmo e a espiritualidade. A gente tem que ter um equilíbrio entre elas, né? Ele continua falando que o homem será fiel a um ou ao outro,
Não é que a gente possa ter as duas coisas. Aqui é sempre a questão do excesso, do apego, né? Daquilo que você fala, eu só vivo para a matéria, ou eu só vivo para a espiritualidade. A gente tem que ter um equilíbrio entre as duas coisas, porque nós estamos no mundo vivendo como homens no mundo. Então, nós temos que saber equilibrar as necessidades nossas na matéria para sobreviver e o nosso caminhar evolutivo no mundo espiritual, como espírito que somos, né? Então, ele vem falando de fidelidade, que ele fala que isso inclui a expressão de amor ou de ódio. Eles fazem bem uma separação, né? Da parte do homem, amor e ódio. Porque ele fala aquela coisa mesmo do apego a alguma coisa mesmo, né? O Senhor que finalmente obtiver a fidelidade do homem terá, ao mesmo tempo, o amor desse homem. Então, aqui ele fala da fidelidade. Quando a gente é fiel a Deus, quando a gente traz essa fidelidade, então a gente recebe e dá essa questão do amor, né? Então, ele fala bastante nessa questão, porque a materialidade pura é difícil a gente amar, né? Porque é só meu, é tudo para mim, né? Esse apego que eu não distribuo, que eu não divido com ninguém. Enquanto que a questão espiritual, ela precisa ser dividida, né? A gente só melhora, só cresce quando a gente distribui, quando a gente divide, né? Então, por isso que ele está falando aí, que aí a gente recebe o amor, e quem recebe o amor acaba transmitindo esse amor para o próximo também. Então, ele fala lá no texto sobre Deus, sobre o dinheiro, sobre os senhores. O dinheiro aqui, a gente vai ver que algumas traduções, como a do Haroldo também, entre outras, acho que a maioria delas, elas não usam dinheiro, na verdade, eles trocam dinheiro por mamon, que é uma palavra de origem aramaica, né? Que é isso aqui, viu, gente? Não sei ler. E ela significa riquezas ou opulência. Então, eles trocam, então, em questão de dinheiro, eles já colocam mamon, que não quer dizer só dinheiro, dinheiro, quer dizer toda a questão da riqueza, toda a questão da opulência. E senhores, aí ele vai falar do homem que cuida das coisas espirituais, procura apenas um tesouro, que não é o tesouro do mamon, é o tesouro dos céus, que ele busca conservar aquela visão boa, porque ele não enxerga duas imagens, ou seja, ele sabe o que ele precisa, ele sabe o caminho que ele tem que tomar. Então, apesar da gente encarnada, a gente precisar da materialidade, mas ele tem um foco, um objetivo. Ele sabe que a materialidade são as coisas necessárias para a gente sobreviver e para a gente caminhar, mas aqui você vai caminhar em direção a Deus. Alguém quer colocar alguma coisa? Não tem ninguém de mão levantada, não. Tá. Vocês podem se colocar, viu? Então, falando em dinheiro e na riqueza, Jesus usa a palavra personalizada, né? Por dinheiro, por riqueza, a fim de indicar o Deus, você vê que está em letra minúscula, porque aqui é o Deus da riqueza, das riquezas carnais, em contraste com o Deus dos céus. Então, ele faz esse contraste, né? Ele faz essa contraposição de uma coisa e outra, né? Então, é o Deus do céu que possui as verdadeiras riquezas e que quer conferi-las a homens que vivam de conformidade com as suas regras, com suas leis, né? Então, é possível alguém servir a ambos esses deuses? É impossível. Então, assim, sempre com muito equilíbrio, sempre ninguém precisa aqui abdicar completamente dos bens, das coisas materiais. A gente saber viver com equilíbrio, usar a nossa materialidade, as nossas necessidades materiais de acordo com o que nós precisamos, né? Então, é reter, ter, ficar muito envolvido nas coisas da matéria, esquecendo que Deus, né,
que a nossa vida é a vida espiritual, né? E aqui a gente está numa escola evolutiva, aprendendo. Então, nós não podemos ter esse apego, né? Então, o aprendizado nosso é de desapego, né? O apego é uma coisa muito ruim para a gente. Acho que eu já contei essa história, mas isso me impressionou tanto, porque tinha um psiquiatra, ele tem livros espíritas escritos, ele é espírita, eu não lembro o nome dele agora, de repente depois eu lembro. E ele tinha uma biblioteca de obras raras na casa dele. Ele era muito estudioso. E quando ele vai para o mundo espiritual, ele mesmo no livro ele conta, quando ele vai no mundo espiritual, que ele desencarna, depois de um certo tempo, ele tem a permissão de visitar a família, de visitar a casa dele. E ele ficou completamente impactado quando ele entrou na biblioteca dele e viu que a mulher dele tinha dado os livros todos. O que ele ia fazer com os livros, né, gente? Então, ela deu os livros para uma biblioteca, de um centro, de uma casa espírita, mas ele se sentiu lesado. Sabe, tipo assim, eu vou lá ver meus livros, meus tesouros. E quando ele chega, os livros não estavam mais lá. Então, ele percebe, né? Você vê como aquilo estava fazendo mal para ele, porque era dele, ele queria. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses apegos, né? Tudo isso que a gente fala, não vivo sem isso, cuidado, né? Porque quando a gente desencarnar, nós não vamos levar. Então, não dá para falar, nossa, eu sem isso eu morro. Quando você morrer, você não vai ter isso mesmo, né? Então, eu achei muito interessante. Consigo lembrar o nome dele, depois eu lembro. Como o apego, você vê com uma pessoa. Inclusive, ele tem um trabalho na espiritualidade, dentro da psiquiatria, muito interessante. Mas, mesmo assim, vê como que foi difícil para ele, né? Então, é o seguinte. Então, ele está falando aqui, está trazendo essa questão dos bens, do apego mesmo. Que isso realmente é o desafio para nós, porque impõe obstáculos no nosso processo evolutivo. Lógico, gente, quantas vezes a gente não abre mão de algumas coisas que não me faz falta e faria um bem enorme para outra pessoa, mas sabe aquela coisa da gente querer acumular, porque eu tenho tantos isso, tanto aquilo. A gente é um processo humano que a gente passa, mas que a gente tem que tomar cuidado, né? Não estou falando que a gente precisa ser só um sapato, mas a gente não precisa ter 50, né? Nem 10. Então, assim, às vezes a gente tem coisa no guarda-roupa que a gente não usa há anos, mas é um apego, nossa, é tão lindo isso, não sei. Né? Então, a gente tem tantas pessoas que precisam, tantas pessoas que têm necessidades, e às vezes a gente está abarrotado de coisas e não abre mão pelo apego. Não é que a gente é ruim, sabe? Mas essa questão do apego é uma coisa muito complicada, e isso vai fazer mal para a gente no nosso desencarne. Isso é ruim. Isso acaba dificultando a gente no mundo espiritual, já que a gente passa por tantos processos, né? Só a perda do corpo físico, as questões alimentares, as questões, são muitas questões de modificação, né, do nosso perispírito, enfim, e mais essas questões que a gente leva, né, de desamor, de dor, de sofrimento, de apego, aí fica bem difícil a gente conseguir se adaptar no mundo espiritual, né? Ô, Miriam, Oi. até assim, não é exatamente em relação a isso, mas tem muita relação com o que eu vou falar. Às vezes, a pessoa, como você falou, né, tem o guarda-roupa abarrotado, vamos supor, tem muitos casacos, muitos casacos. Aí, às vezes, se vê frustrado porque não sabe o que vai vestir, ou então aquilo já está assim, ah, não vou vestir esse não, eu queria um novo. E tem gente que está precisando de um. Sim, é. E às vezes ganha esse um, mas fica tão feliz porque tem um casaquinho velho que alguém deu, enquanto o outro está infeliz porque tem tantos, mas não decide por nenhum, mas queria um outro até novo. É, Então, é assim, é o que se busca da vida, né? é Aquela isso, situação. sim. Você não precisa ficar usando um casaco a vida inteira. Mas é essa Mas, questão. Você não precisa também ter 300 casacos, né? E ficar lá nesse apego com as e coisas, nesse né? dilema, né? Ah, eu queria outro, Sim, porque isso aqui já é. está usado.
E a gente está partindo para esse mundo de muito consumismo, né? Então isso atrapalha a gente demais. Porque as redes sociais, elas imputam para a gente a necessidade de sempre estar com coisas novas, sempre estar com o último celular. Aí você compra o último, seu vizinho já tem o outro que saiu, aí você fica toda, né? É assim. Então a gente não olha para a gente, a gente olha porque o meu vizinho tem, porque antes de você saber se você está feliz com aquele celular que você tem, se ele te serve, se ele, né, tá propondo o que você esperava dele. Então, a gente está nessa busca desenfreada, né? E a internet, as redes sociais trazem isso, né? Muito, 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 né? Consumo, muito consumo mesmo, né? Porque se vende tudo, né? Então, é muito consumo. Então, ele fala isso aqui, né? Quando a gente, especialmente, ele fala quando a gente se deixa governar pelo materialismo. Então, olha só, é o apego e o materialismo que está governando você. Não é você que está determinando até, você está tão envolvida que você nem percebe que ele é que está dirigindo, direcionando a sua vida, agindo como se não houvesse continuidade da vida além da existência física, ou que o espírito se desintegra com a morte do corpo físico. Porque, como Zé ouviu falar, caixão não tem gaveta, você não vai levar nada, né? Vai ficar tudo aqui, ainda um dia que você vem dar uma voltinha aqui, você vai ficar muito chateada, que todo mundo deu tudo seu, distribuiu, muita gente ficou feliz, mas você está triste porque tudo que era seu, né? Então, tem toda essa questão aí para a gente, né, olhar e prestar atenção. E ali a gente está falando muito apego mais a questões financeiras, tal, mas é para qualquer coisa, né, gente? Então, apego a outra pessoa, qualquer tipo de apego, porque o apego a gente aprisiona, né? Causa dependência, que é ótimo, né? O psiquiatra perguntando para o cara assim: você sente dominado por sua mãe? Ela responde: não, ele não se sente. Não dá nem tempo dele se sentir. Ela nem deixa ele se sentir, porque ela é completamente dominadora, né? Então, esse apego, de qualquer tipo de apego, é muito ruim, não só para aquele que faz, como para aquele que recebe. Porque os dois ficam numa interdependência tão grande que não é aquela interdependência do relacionamento saudável, é aquela interdependência da relação tóxica, né? Da relação que consome, que é a relação que não soma. Então, isso é muito complicado, né? A gente, como mãe, muitas vezes a gente tem dificuldade de liberar os filhos, né? De soltar um pouquinho as rédeas, né? A gente quase que é que nem essa senhora aqui, né? Mas a gente tem que aprender, porque é uma coisa difícil que eles precisam, né? Vivenciar os caminhos, os erros, os tropeços. A gente pode estar ajudando eles a se levantar, mas eles têm que tropeçar, porque senão eles não aprendem, né? Isso é muito interessante. E Emmanuel fala para a gente que o homem, né, isso que a gente tem falado, só possui em plena propriedade a- aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Então, não tem gaveta. O meu caixão, não vou levar nada que é material, né? Ele só pode levar do que encontra ao chegar e deixa ao partir. Então, quando eu chego como? Do mesmo jeito que eu vou partir. Goza ele enquanto aqui permanece. Então, do que encontra ao chegar e deixa ao partir. Goza ele enquanto aqui permanece. Ou seja, nós usamos das coisas materiais para sobreviver, para viver, para evoluir, para crescer nesse mundo. Se vai para o outro, volta para o outro sem nada. A única bagagem é a bagagem intelectual, é a bagagem de aprendizado, da moralidade, é essa bagagem. E ele continua falando: desde, porém, que é forçado a abandonar tudo isso, quando morre, não tem a posse real das suas riquezas, mas simplesmente o usufruto. Então, de novo, nós usufrutuários, nós usamos, né, fazemos usufruto das nossas coisas materiais, mas nada disso nos pertence, né? Elas estão aqui para nos servir, para que a gente viva na materialidade. Quando a gente for para o mundo espiritual, vai ser diferente, né? A gente vai ter outras coisas que fazem parte desse mundo espiritual,
né? Diz que Mas nem os filhos nos pertencem, né? Deus nos nada. dá para a gente cuidar, mas ele Sim, não pertence a nós. não pertence porque eu não fiz ele, eu só dei o corpo físico para ele, a essência dele, o espírito dele. Foi Deus que criou. Então ele não me pertence, né? O que que eu fiz? Eu dei o óvulo, né, que foi fecundado para que ele então encarnasse ou reencarnasse, né? E a função minha é ajudá-lo, né, a progredir, ajudá-lo nas suas dificuldades. Então é isso, ele não é propriedade minha, né? Tem uma Uma frase, coisa, uma coisa que eu não aceito, Miriam, é que tem gente que diz assim, não, isso aqui eu não me desfaço, isso aqui é relíquia. Isso é, era da minha avó, era do não sei quem. Eu dou tudo, eu não fico nada. então, não é, mas Eu tem, já falei que eu não sou museu para estar guardando coisa antiga. e verdade, você sabe que eu tinha uma amiga, gente, eles tinham uma pendura de dinheiro, uma pra família, e não era só questão de dinheiro, a família em si não era feliz, enquanto família, sabe? E eles tinham um orgulho deles serem com aquelas famílias paulistas quatrocentão, sabe? Então botava aquele quadro, né? Tem um nome isso, não é emblema, eles têm uma, sabe? Eles têm lá um Eu sei o que que é, peraí. que é quatrocentão. Então, estava lá na parede, aquele baita emblema da família dela, porque era familiar, né? É o Isso, brasão. O brasão. brasão. Isso, como no passado. Quando a gente vai, especialmente na Europa, visitar castelo, todos eles têm brasão. Era orgulho da família tal, e era briga, disputa, né? Porque cada família queria ser melhor do que a outra. Então, o que que aquilo podia significar para ela, sabe? Podia significar uma historicidade, de onde ela veio, mas assim, sabe? Era um orgulho daquele brasão pendurado na parede, que não tinha finalidade, né? Enquanto eu acho que você pode até, olha que legal, meus antepassados fizeram isso daqui é o brasão da família, pronto. Mas cultuar aquilo como se fosse fizesse eles diferentes, sabe? E a família em si muito desordenada, né? Então é complicado, a gente tem É que como se o aprender muito. brasão os tornasse especiais, né? Sabe? Que, enfim. Então, a pergunta que a gente faz para a gente mesmo, né, é o que nós possuímos. O que será que é nosso? O que será que é nosso? O bem que se faz ao próximo. É o bem. O que a gente leva, o que fica, né? A gente pode ficar do mesmo tamanhinho, né, no nosso espírito, né? Ou então a gente pode sair daqui com as mãos mais cheias, né? Ou então chegar lá, que nem os talentos, né? A gente pode pegar os talentos e enterrar, mas pode também multiplicar aqueles talentos, né? Então é isso que a gente possui. O que que nós possuímos, né? Que jeito que a gente vai sair desta vida? Então ele fala que nada do que é uso do nosso corpo, nada do que é uso do corpo, tudo que é uso da alma, isso nos pertence. É isso que nós temos. Tudo que a gente usa, tudo que fica aqui, não vai nos servir. Então, o que que é que nós temos? A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Essa daqui é a mais difícil, né, de conquistar. É isso que a gente traz e é isso que a gente leva, né? E a gente pode, então, a gente vem com esses talentos e a gente traz uma bagagem e que a gente pode acrescentar, crescer, melhorar ou ficar por ali, né? Então, a gente traz e leva consigo todas essas qualidades aqui, né? Conhecimento e inteligência. Aí, isso são coisas que ninguém pode arrebatar da gente, que vai ser muito mais útil no mundo espiritual do que nesse daqui, com certeza, né? Depende dele, se mais rico ao partir do que ao chegar, né? Isso que eu estou falando, que talento que ele multiplicou. Porque daquilo que tiver adquirido em bem, resultará na sua posição futura. Então é isso, né? O que que nós caminhamos aqui nesse mundo? O que que nós conseguimos, nós conquistamos aqui?
É isso que é importante, né? Não é quantas roupas eu tenho pendurada, não é que religião eu tenho, não é nada disso, né? É o que eu fiz com o conhecimento que eu estou adquirindo, o que eu estou fazendo com a minha inteligência, né? É isso que realmente vale e que a gente precisa se focar. Então, vamos. Eu já depois me avisa a hora que eu não estou achando meu celular aqui, não sei o que eu fiz com ele, mas tudo bem. Tá bom. Tá. Então, o destaque de Mamon, aí a questão do destaque da materialidade, da riqueza, do dinheiro. Vamos ver como é que fica aí. Então, é essa questão da materialidade, da riqueza, do dinheiro, que é o excitante do nosso orgulho. Acabei de falar das redes sociais, fazem um favor enorme para a gente, né? Ajudar, ou um desfavor, né? Ajudar na gente, na excitação do orgulho, da vaidade, do egoísmo, dessa vida de sensual que a gente está vivendo, né? E cada vez mais. Então, é difícil a gente viver nesse mundo sem ser desse mundo. Mas a gente está aqui uma escola. Nós temos que provar que nós conseguimos, que nós entendemos, né? E que nós estamos caminhando. É o laço assim, né, mais poderoso que prende o homem à terra e lhe desvia do céu o pensamento. Olha lá. Essa materialidade finca a gente aqui nesse mundo, né? Ele dá tudo isso, mas os nossos dois pés estão enfiados aqui mesmo, né? E a gente acaba tão voltado para baixo, tão olhando para o nosso umbigo, tão olhando para as coisas que dá prazer, que me dá, que a gente esquece que a gente é um espírito. Então, a nossa jornada fica muito mais difícil. Impossível não, não é. É só a gente mudar que as coisas caminham. Mas é difícil depois que a gente adquire vícios. Então, o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Por que um obstáculo? Porque a gente acaba se desviando, acaba se prendendo muito, não olha o próximo como um amigo, não é? Então, as máximas de Jesus se perdem, porque sou eu o primeiro, eu o segundo, eu o terceiro, né? Então, se perde. E a gente, então, deixa para lá as coisas. Então, outra pergunta que eu acho tranquila, mas por que não podemos seguir a Deus e a Mamon? Aqui ele está questionando a gente. Ah, já falei tudo, mas por que eu não posso seguir Deus e seguir Mamon também? Porque ele é claro no Evangelho, né? Ou é um ou é outro, de seguir, de olhar, de focar. Alguém queria responder um pouquinho isso? Na verdade, é porque quando você, por exemplo, vai seguir a Mamon, ou seja, a que é bem material, você acaba excitando, né, aumentando aqueles vícios morais, o orgulho, a vaidade, né, aquela cupidez, né, a ganância, Pois é. vai tornando inveja, então a cobiça, tudo isso vamos dizer assim, é trazido a gente, mais exacerbado na gente quando se segue a mamãe. E não dá certo você seguir a um Deus que quer a nossa transformação moral, a nossa elevação moral, e servir ao mesmo tempo ao dinheiro que vai, vamos dizer assim, vai aguçar os vícios que a gente já traz, né? É isso mesmo, né? Então, eu tinha pensado uma coisa, mas passou, mas tudo bem. Mas a gente não pode servir porque nós temos que decidir o que nós queremos para a gente, né? Tem uma resposta aqui do Rodolfo Caligari e do Simonetti. Rodolfo fala assim: por uma razão fácil de entender, os interesses mundanos e os ideais superiores não se correspondem, nem se harmonizam. Olha só, gente. Nossos interesses mundanos e os ideais superiores não se correspondem, não se harmonizam. São forças antagônicas, eles atuam no sentido oposto. Então, um me puxa para cá, outro me puxa para lá. Né? Então, é bem interessante. Simonetti também fala que, ao proclamar que não se pode servir a Deus e às riquezas, o mestre reporta-se a um problema do apego. É bem próximo
as tendências humanas que o indivíduo, quanto mais ganhe, mais deseja ganhar. Ah, tá. O que eu tinha lembrado é qual é a prova mais difícil que a gente escolhe passar? Ou que acabam nos impondo passar? Na prova da riqueza? É, da riqueza. Prova da riqueza. Então, olha só. Olha que difícil, como ela é tão antagônica. Olha como quem é rico tem que tomar muito cuidado, né? Para não, né? Isso é importante. A prova da riqueza é a coisa mais difícil. Por quê? O bem próprio das tendências humanas, que o indivíduo tanto mais ganha, mais deseja ganhar. Então, quanto mais rico você quer ficar. E quanto mais se empolga pelas riquezas, menos sensível se faz às misérias alheias. Ó. Lembra o tio Patinhas? Contando dinheiro, a felicidade dele era contar aquelas moedinhas, a felicidade dele era essa, né? Então complica-se, porque em vez de servir-se da riqueza para aproximar-se de Deus, ele se afasta cada vez que ele ganha uma moedinha que ele guarda no cofrinho dele, ele vai se afastando. Né? Ele podia fazer muita coisa boa para o próximo, para o semelhante, e, no entanto, ele esquece disso. Então, terminando essa primeira parte, o homem deve guardar-se da avareza. Cuidado, né? Porque quem tem avareza, quem é avaro, por exemplo, não precisa ser rico. Qualquer coisa ele quer conservar para si, né? Aplicar a riqueza como elemento de progresso. Olha lá, a riqueza é ruim? Não, depende do que você vai fazer com ela, né? Então, se você usa daquela riqueza, daquilo que você ganha para ajudar, ok. Ter consciência que só possui em plena propriedade aquilo que é dado levar deste mundo. Isso nós já vimos. Chegamos pelado e vamos embora pelado. Ter consciência que os bens da terra pertencem a Deus. Haverá prestação de contas. Especialmente que quando a Dami falou, né? Deus falava, o que você fez? Ele vai perguntar para a gente, né? O que você fez com os filhos que eu lhe confiei, né? Como é que foi? E, por fim, o melhor emprego da riqueza está contido na máxima: amai-vos uns Mas aos uns aos outros, outros. não é? Amai-vos, fazer aos outros aquilo que você gostaria que os outros fizessem para você. Divida as coisas que você tem, que quanto mais a gente divide, mais você acaba recebendo. Ah, tá. Então, qual é o melhor emprego que a gente pode dar à riqueza? Seguindo por essa linha aí, o melhor emprego que se pode dar à riqueza é ajudar aqueles que são mais necessitados. Não é pagar esmola, a gente tem que deixar isso Não, bem claro, né? Não é a questão da esmola, é oferecer condições para que ele possa sobreviver, para que ele possa ter dignidade, e aí você vai estar melhorando, né, a humanidade em si. É verdade. E às vezes a gente dá esmola e ainda reclama que o cara não fez aquilo que você achava que ele tinha que fazer com aquele dinheiro que você deu, né? A gente fica policiando aí. E é o que ele fala no Evangelho, lá no capítulo 11, amai-vos uns aos outros. Aí está o segredo do emprego das riquezas. Aquele que ama o seu próximo já tem a sua linha de conduta traçada. Então, a aplicação da riqueza que mais agrada a Deus, com certeza, sem dúvida, é na caridade. Não é? É na caridade. Pouco importa você dar um trequinho desse aqui ou um montão, vai depender do que você tem e da forma que você dá. Né? Como é que você oferece para o outro essa ajuda. Ok? Tem alguém que gostaria de combinar alguma coisa? Que a gente vai passar para a segunda, que é abandonar-se às providências divinas. Que horas são, Jade? 7h41. 7h41, exatamente. Tá bom. 19h41. Tá. Então, vamos ver? Aqui, a proposta está dividida em 3 trechos do Evangelho, porque lá só tinha um versículo, né? Aqui tem de 25 a 31, se eu não me engano. Então, tem mais versículos, está dividido. Então, a proposta do abandonar-se à previdência divina, acho que era as, né? Ele tem 3 focos aqui, são as nossas preocupações,
Ele vai falar dos lírios do campo e do reino de Deus e da sua justiça. Então, o Evangelho de Mateus, olha lá, que continua o capítulo 6, né, de 25 a 34, fala, então, desses 3 momentos nos 10 versículos seguintes, ok? Preocupação, ele fala dos lírios do campo e do reino de Deus e sua justiça. Vamos ver o primeiro, então. Então, ele fala primeiro. Por isso vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, quando que haveres de comer, nem com o vosso corpo, quanto ao que haveres de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que a roupa? Então não se preocupa. A vida é muito mais do que alimento, o corpo é muito mais do que a roupa, então não se preocupa. Olhai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. E, no entanto, o vosso Pai Celeste as alimenta. Ora, não valeis vós mais do que elas? Esse evangelho é lindo, né? Eu acho que seja mais bonito. Então, com que eu, para cada um de nós, me preocupo? O que é a vida? O que é que eu tenho de preocupação? O que é que me tira do sério? O que é que me faz eu acabar ficando tão preocupada, focada nas coisas, que esqueço de outras que seriam mais importantes, né? Que ansiedade é essa que eu trago, que eu vivo mais lá no futuro do que eu vivo no meu presente? Que a preocupação, a ansiedade me joga a viver lá no futuro, coisa que nem aconteceu, que eu acho que vão acontecer, que nem acontece e eu não vivo o meu presente. Né? O meu presente é todo complicado, atrapalhado, porque eu sou na ansiedade, me preocupo mais com o passado do que com o que eu estou vivendo hoje. Então, aí lá na Gênesis ele fala o que vem a ser essa providência divina. Então, ele diz que a providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. É bonito, né? Providência, então, é a solicitude de Deus para conosco. Ele está em toda parte, ele tudo vê, tudo preside, até as coisas mais insignificantes. É nisso que consiste a ação da providência. Seguindo, para estender a sua solicitude a todas as criaturas, Deus não precisa lançar o olhar do alto da imensidade. Para que as nossas preces sejam ouvidas, não precisam transpor o espaço, nem serem ditas com voz alta, né, aos berros, porque estando Deus continuamente ao nosso lado, os nossos pensamentos repercutem nele. Os nossos pensamentos são como sons de um sino que fazem vibrar todas as moléculas do ar ambiente. É coisa linda, porque olha, o nosso pensamento tem uma potencialidade, porque ele começa tudo nele, né? O pensamento e minha vontade. Então, o que ele está falando aqui? Eu não preciso ficar gritando, Deus me escuta, Deus não me ouve, né? É importante a oração? Óbvio que é, porque a gente é tão distraído que a gente não consegue essa conexão. Então, quando eu oro, eu me conecto, porque eu faço uma introspecção e aí eu me abro, né? Aí eu me conecto com Deus. Então, isso é muito legal, quando ele fala, né? Ele está do meu lado. Os pensamentos repercutem nele. Porque os meus pensamentos, nossos pensamentos, são sons de um sino que ecoa, né? E vibram, que fazem vibrar as moléculas do ar ambiente. E eu acho que todo mundo já teve vários tipos de percepções nesse sentido. Eu tive há pouco tempo atrás, foi em fevereiro, eu estava fazendo um estudo. Aí a Márcia me chamou, falou, Miriam, olha só, nós tivemos um problema na transmissão do YouTube. Entra aí no Zoom, vamos fazer teste? Aí nós começamos a fazer teste. Aí ela falou assim, peraí, eu vou pegar um vídeo aqui para a gente ver se é legal. Gente, o vídeo que a Márcia pegou assim, o primeiro que ela foi, ela estava no Note, ela abriu a pasta dela de vídeos e pegou o primeiro que ela achou. Gente, o vídeo que ela achou caiu que nem uma luva no meu estúdio. Ficou a coisa mais linda aquele
É um mantra, como se fosse um mantra. Ficou assim. Eu falei, gente do céu, você está entendendo? Então, é mais ou menos isso. A gente estava ali, eu estava estudando, ela me chama, a gente faz as coisas. Ela podia pegar qualquer um, gente. Ela pegou um que ficou numa luva. Foi assim. Então, é assim. Vai ecoando, vai vibrando, né? E se a gente está atenta, a gente consegue prestar atenção e consegue receber. Por isso que meditação também é legal. A gente estava ontem estudando sobre a pineal, e a meditação também faz isso. E a meditação, como a prece, só que a meditação, para estudos, ela é mais fácil de ser estudada, né? Porque ela tem um método mais do que a prece. Então, eles fizeram um estudo pegando um grupo de pessoas, e essas pessoas meditavam, eles tinham, né? Todo dia, elas faziam uma meditação de meia hora por 2 meses. E elas foram estudadas antes com uma ressonância magnética do cérebro e depois. E eles perceberam como o cérebro dessas pessoas que fizeram essa meditação 2 meses diariamente estava melhor. A gente sabe que o nosso lóbulo frontal, ele é muito... a potencialidade dele é enorme, nós não usamos 1/3 dele. E olha como a gente consegue fazer conexões e como a gente consegue melhorar essas sinapses, essa transmissão. Então, isso é fantástico, é pensamento, né? Ou seja, quanto mais a gente pensa, quanto mais a gente está lá na nossa vibração positiva, mais essa ecoam essas vibrações. Isso é muito lindo. Então, vamos lá. No segundo trecho, alguém quer falar alguma coisa, gente? Quando eu ponho uma primeira, eu vou embora, né? Então, se alguém quiser dar algum exemplo, alguma coisa. Não, ninguém está se manifestando, não. Tá. Aí ele vai falar aqui, ele continua falando das nossas preocupações, e ele falou assim: pode acreditar. Quem dentre vós, com as suas preocupações, pode acrescentar um só côvado à duração de sua vida? E com a roupa, por que andais preocupados? Aprendei dos lírios do campo. Do mesmo jeito que ele fala das aves, ele vai falar dos lírios do campo, que eles crescem, eles não trabalham, eles não fiam. E, no entanto, eu vos asseguro que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que existe hoje e amanhã será lançada ao forno, não fará ele muito mais por vós, homens fracos na fé? Então, ele vai comparando a natureza, como Deus cuida das aves, como Deus cuida da sua criação. Se ele cuida tanto da flora, da fauna, como é que ele não vai cuidar da gente? Então, só para vocês saberem o que é côvado, que ele fala aqui que a gente não podia. Que nós, não adianta a gente ficar preocupado com amanhã, porque a gente não acrescenta um só côvado na nossa vida. E era uma medida que era utilizada no Oriente. E acho que esse próximo aí está errado. Geralmente, um côvado media aproximadamente 45 centímetros. Era essa medida aqui, ó, tá vendo? E eles mediam a altura, profundidade, distância, por exemplo, através desse côvado. Mas ele fala que isso muda, né, de lugar para lugar também, tá bom? Então, nesse caso, então, era 45 centímetros. Então, ele vai falar assim: quem pode acrescentar que um só côvado, um tempinho a mais, né, na sua vida? Ninguém vai acrescentar. A gente pode até diminuir, né, com as nossas ações, a gente acaba perdendo, né, os nossos fluidos vitais e a gente vai ficando cada vez com menos fluidos e comprometendo a nossa vida, né? Então, ele está falando muito aqui de sentimentos, né? Os sentimentos. Nós estamos sempre trazendo. Eu sou ansioso? Deus tem cuidado de mim? Como eu me sinto? Como eu sinto a presença de Deus na minha vida? Então, é isso. Se a gente fica muito ansioso, a gente não tem capacidade de prestar atenção na presença de Deus na nossa vida. Eu estou vivendo o futuro, eu não consigo viver o presente. Como é que eu percebo que Deus está perto de mim?
Como é que eu percebo a providência tomando conta de mim? Através da espiritualidade, imensa espiritualidade que existe, né? Então, Deus tem tomado conta de mim? Eu tenho certeza que sim. Só que a gente ainda tem um pouco de dificuldade, né? Então, por isso que a gente presta mais atenção nas coisas da materialidade e escapa muito da gente a potencialidade que nós temos do pensamento, das vibrações, né? Então, eu acabo dificultando. Não que Deus esteja perto de mim, dificultando eu percebê-lo, eu entrar em contato, eu me conectar com toda essa potencialidade. E aqui também a gente entra, né, do necessário e do supérfluo, que a gente já viu várias vezes, né? O maior problema do necessário, a gente até sabe o que é necessário, o que é supérfluo. A gente sabe o que é supérfluo, necessário, a gente tem dificuldade. Porque, assim, o problema é a gente conhecer o limite. Né? Qual é o limite? Porque o meu limite pode ser diferente do dela, do outro. Pode ser diferente o meu limite. Não sou eu que vou falar assim, aí não é, mas é o limite. Não posso falar, cada um sabe de si, né? E aí tem a resposta da pergunta: aquele que é sábio conhece por intuição, ou seja, a resposta que os espíritos deram para Kardec foi: aquele que é sábio, ele sabe por intuição qual é o seu limite, o que ele precisa de necessário. Muitos só conhecem a custa das suas próprias experiências, ou seja, o sábio já apanhou muito, né? Então, agora, por intuição, ele conhece. Nós aqui estamos, né, apanhando, ó, acumulando experiências, normalmente é erros e acertos, né? Eu erro, aprendo, vou lá, refaço, né? Aproveito, e assim. Então, é isso que os espíritos estão falando para a gente. E ele, na 716, ele fala: a natureza não traçou os limites das nossas necessidades por meio da própria organização física que nos deu? Ele está perguntando: será que a natureza ela não traça os limites do que eu preciso, né? Por meio da minha organização física, do corpo que ela me deu? A resposta: sim. Sim, vocês têm necessidade X, então vocês teriam de suprir essas necessidades X. Só que o homem é o quê? Insaciável. Então, aí veio o supérfluo. Eu necessário, eu teria de satisfazer as necessidades da minha própria organização física. Só que eu sou insaciável. A natureza traçou o limite de suas necessidades por meio da própria organização que nos deu. Mas os vícios alteraram a sua constituição e criaram para eles necessidades que não são reais. Olha, isso é duro, gente. Então, assim, a gente saberia, né, por experiências ou por intuição, né, que a gente teria um limite. O meu corpo físico, né, minha organização física precisa de X coisas. Mas, né, o que eu faço? Eu acabo alterando esses limites e trazendo de outras vidas complicações. Por quê? Porque eu fui insaciável, adquiri vícios, e com isso trago para essa vida e vou levar para as outras necessidades do meu corpo, né? Que não são reais, que ele realmente não precisa, não é? E eu acabo, por N motivos, né? Como cigarro, como é uma bengala, né? Uma necessidade, enfim. E a pessoa se vicia e traz de outras vidas, e tem outras coisas mais, não é? Então, é isso. Então, depois que a gente adquire vícios por causa da nossa... que somos insaciáveis, aí a gente se complica de vez, né? Porque aí o supérfluo toma conta da gente, né? Aí a última questão ele fala que se deve pensar dos que se apropriam dos bens da... Oi? Ai, tudo assustei. Deixa eu só fazer uma colocação assim sobre o necessário e o supérfluo. Eu tomei um susto agora. Hoje eu estava falando no ponto de ônibus para vir embora para casa, e eu falei assim, gente, eu nunca tive assim
vontade. Já tive vontade de ter carro, mas não era uma coisa assim, né? Mas hoje eu sinto uma necessidade. Aí eu falei assim, nossa, eu estou sentindo tanta necessidade. Um Fusquinha, nossa, me fazia tão feliz. A pessoa olhou do meu lado assim e falou assim, cruz, credo, um Fusquinha? Não dá para pensar num carro, não. Eu falei, ué, mas Fusca é o quê? Fusca é carro. Para mim, eu falei assim, eu ainda comentei, né? Mas eu não preciso de grandes coisas. Eu não preciso de um carro grande. Para que eu quero um carro? Um Fusquinha para mim, nossa, estava de bom tamanho. Aí a pessoa assim, hein? Parece, você tá parecendo que você está desejando uma carroça. Aí eu falei, debaixo desse sol que eu estou aqui, até uma carroça, pena é do cavalo. Mas até numa carroça eu ficaria feliz. Aí passa o Fusquinha branquinho, todo arrumadinho. Aí eu falei, olha, é isso que eu queria. Pronto, aí desejou desesperadamente Fusquinha do homem. Desejei. Mas é isso, né? São as nossas necessidades, até onde eu posso ir, o que eu posso precisar, né? Então ele fala isso. Então ele fala, se deve pensar de que se apropriam dos bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, com prejuízo daqueles a quem falta o necessário. Então, quantos de nós, né, nos apropriamos de muitas coisas e deixamos o próximo, né, com dificuldades? Aí os Espíritos respondem que não, que quem age assim despreza a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houveram causado aos outros. Então, a gente vê muito, né, como as escolhas que nós fazemos, né, como dificultam as encarnações que a gente tem, porque a gente faz escolhas bem erradas, né, e às vezes a gente tem dificuldade de voltar. Aí, seguindo a última parte do Evangelho, ele fala: por isso não andeis preocupado dizendo que iremos comer, que iremos beber, ou que iremos vestir. De fato, são os gentios que estão à procura de tudo isso. O vosso Pai Celestial sabe que tem necessidade de todas essas coisas. Então, ele vem batendo nisso, né? Mostra que as aves do campo, mostra que os lírios, que eles não precisam trabalhar, né? Que eles não morrem de fome, né? E aí ele fala que o nosso Pai sabe das nossas necessidades. Então, que a gente busque, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas vos serão acrescentadas, porque a gente faz o contrário, né? Então, primeiro a gente busca o supérfluo para depois ir lá no encontro de Deus. E aqui é o contrário. Busca, em primeiro lugar, o reino de Deus através do seu aprendizado, através dos conhecimentos, através dos seus adquirimentos, de adquirir as questões morais. E aí, o reino de Deus e sua justiça chega para a gente, né? Tudo isso vai ser acrescentado para nós. Então, essa é a questão, né? A gente inverte a coisa. Então, não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã. Olha lá, o dia de hoje se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal. Então, é cada dia, né? A gente tem que, cada dia, vivenciar o dia, né? Se melhorar no dia, trabalhar aquele dia, né? Para que a gente vença essas dificuldades, né? Não adianta empurrar, não adianta querer viver lá na frente, ou então viver no passado, né? Tem uma frase muito bonita que fala que o passado é lugar de referência, não é lugar de permanência. Ou seja, eu tenho que olhar para o meu passado e falar o que eu fiz de bom. Ah, isso aqui eu vou manter e posso melhorar. O que eu fiz de bom? Ah, isso aqui não deu certo, então eu vou mudar. Então, eles têm que servir como uma referência. E não eu ficar lá e, ai, Deus, ó sol, ó lua, nada dá certo para mim. Não é? Eu tenho que entender isso. Então, eu sou inquieto ou previdente em relação ao amanhã? Ele está trazendo muito isso, né? Sou inquieto ou previdente em relação ao amanhã. Ou seja, eu trago insensatez de estresse, doença, isolamento, ou eu acredito na previdência, né? Previdência social, previdência de Deus, faço planejamento, tenho atenção às coisas e também me foco no trabalho.
será que essa balança tá para que lado? A minha balança, né? É do inquieto ou do previdente? Eu sou aquele que vivo só no futuro, né? Minhas atitudes acabam levando ao meu isolamento, aos meus estresses, causando doença, ou eu olho para frente, eu vejo questões espirituais, me planejo, presto atenção nas minhas atitudes e ofereço as minhas mãos aos trabalhos. Aí cada um de nós responde, né? E como é que nós estamos aqui? Porque lá está pendendo a nossa balancinha, né? Então, é sempre que a pergunta que fica, qual é o tamanho da nossa inquietação pelo dia de amanhã, né? Então, isso é uma coisa muito complicada para a gente, é muito difícil, né? Eu acho que todos nós temos um pouco de inquietação, mas a gente tem que ter fé, né? E certeza. E, finalizando, Jesus apresenta 8 razões pelas quais nós devemos evitar a ansiedade de viver, mas, ao contrário, ensina que devemos nos entregar à ação da previdência. Então, ele está dando razões para a gente evitar a ansiedade, né? E ele está ensinando por que e como a gente se entregar à divina providência. Primeiro que a vida humana é mais do que a parte física, e por isso merece mais consideração do que os desejos por aquilo que as coisas físicas podem oferecer. Entre parênteses está o versículo do texto que a gente leu lá. Então, ele lá no versículo 25, não precisa relacionar, mas ele fala que a vida humana é mais que só esse corpo físico. Então, a gente tem que ter mais consideração aos desejos que a gente quer, o que a gente quer fazer, né? O que a gente pretende oferecer ou pretende fazer nessa materialidade que a gente vive. Segundo, Deus cuida dos animais inferiores, como as aves, que não fazem provisão nenhuma para si mesma. Assim também, certamente, cuidará dos seus próprios filhos. Terceiro, a ansiedade não altera as condições da vida e nem aumenta a sua duração. Isso é ótimo, né? Ansioso só piora a sua situação. Porque você é ansioso. Geralmente piora a saúde, né, Miriam? Ah, você está aí? Pois é. Tô. Então, Geralmente piora a saúde, aumenta a sim, pressão, você viu hoje. descontrola o diabetes. Pois é. Então, aí o ansioso, eu já falei, não vive o hoje, vive lá no futuro, coisa que nem vai acontecer. Ele está sofrendo hoje por uma coisa que ele acha que pode acontecer no futuro, que nem vai acontecer, muda tudo. E aí ele altera essas condições, ele não vai alterar o dia de hoje, por exemplo, né? Não muda. A ansiedade dele não vai fazer com que uma coisa que ele quer chega antes, ou nem que a sua vida melhore ou piore, ou tenha duração. Não vai. Ele só vai se atrapalhar todo e vai ficar doente cada vez mais, e vai ser aquela pessoa chata, né? Que fica desesperado com qualquer coisa. Então, aqui ele tem trazido muito a questão da ansiedade, dos sentimentos, né, gente? Deus outorga belíssimas vestes às flores, que nem sabe raciocinar. Certamente que suprirá as necessidades dos seus filhos, sem que estes precisam preocupar-se. É lógico que eu não posso ficar na rede o dia inteiro, né? Que tudo vai cair do céu. Não é isso. Ele fala aqui que Deus supre as coisas necessárias para a gente, desde que a gente, né, trabalhe, mas não precisa ficar preocupado demais com o dia de amanhã, que a gente faça o máximo que a gente pode no dia de hoje, né? Que as coisas vão acontecendo no dia de amanhã e as coisas vão se realizando e vão acontecendo, né? E ele fala: a ansiedade pelas coisas físicas faz parte da conduta dos gentios. Os discípulos do reino devem ter uma atitude diferente dos gentios, porquanto contam com o seu Pai Celestial. Ou seja, ele está falando de gentio das questões exteriores, né? Então, aquilo que a gente anseia normalmente são as questões exteriores. A gente nunca está ansioso pelo mundo espiritual, né, gente? Acho que só quando chega perto da morte, ou na hora do desencarne, que a gente fala, é agora, né? E agora? Agora que eu vou provar o que aconteceu dessa vida toda.
Mas a nossa ansiedade é tudo pelas coisas do mundo físico, na nossa vivência aqui, né? Nos nossos desejos, né? Das nossas insensatez, daquilo que tudo que nos sacia, que nós nunca estamos felizes com nada, né? Então, realmente, a gente presta muito mais atenção naquilo que nos rodeia do que isso traz muita ansiedade, né? Porque a gente não se contenta com pouco. E o 6 é o conhecimento perfeito de que o Pai tem de nossas necessidades físicas, o conhecimento que Deus sabe das minhas necessidades, por isso que ele garante o suprimento das mesmas. De alguma forma, as coisas chegam, né? Então, é que a gente não espera, né? A gente acha que a providência divina é lenta, né? Reunião mediúnica é sempre assim, o pessoal quer se vingar porque Deus demora. Deus dá chance para a gente, né? E a gente não dá a menor chance para aquele que a gente quer cobrar ou que acha que é nosso inimigo. O reino de Deus e de sua justiça garante por si mesma, a justiça, né, o recebimento das coisas menos importantes, ou seja, daquilo de que precisamos para a nossa necessidade física. Então, como é que é? O reino de Deus e de sua justiça garante, só ele tem por si, o recebimento das coisas menos importantes, ou seja, daquilo de que precisamos para as nossas necessidades físicas. Então, devia ser mais importante, gente? Não, tá certo. Reino de Deus e de justiça garante por si mesmo, o reino de Deus garante por si mesmo o recebimento das coisas menos importantes. Aí ele explica, ou seja, o que é menos importante? É Tá. aquilo de que precisamos para as nossas necessidades, certo, não o exagero, não sim, o não excesso, supérfluo, né? não está certo. Supérfluo, Obrigada, é isso mesmo. Exatamente. Seria o alimento, Sim, seria água para beber, seria uma possibilidade de um teto, nem que precário, sobre a cabeça. Uma coberta no frio, uma coisa sim, assim, tá certo, entendi agora. Quando eu li, fiquei em estudo. Tá. né? Sem vaidades, digamos Sim. assim. Mas na Um verdade, cochilo. Miriam, na Oi, verdade é menos importante por conta de como nós consideramos o que é importante. é por isso que eu me Apesar de enrolei. serem essenciais, são essenciais e necessários, mas sob o nosso ponto de vista Sim, material, é que são considerados menos importantes. tá Mas, na certo, é isso. verdade, são importantes porque são essenciais à vida, né? Você viu como a gente enrosca? Eu li assim a primeira É, vez. Eu me É sim. porque a enrosquei. gente acaba superfaturando tudo, né? Ó, tem que ser lá. Pois é, olha só, viu só como a gente é ato falho, né? Ou seja, eu ainda não consegui chegar lá. Estou aqui tendo dificuldade. E o último, ele fala da ansiedade de novo, por sua natureza, é inútil e só acrescenta maior dose de sofrimento à nossa vida diária, que já é amaldiçoada por muitos mais. Ou seja, ele vai amaldiçoada assim. A gente sempre traz dificuldades, o dia a dia tem dificuldades. Para que a gente piora as nossas dificuldades ficando ansioso? Se assim a gente não consegue resolver, né? A gente não resolve o dia de hoje porque pensa lá atrás, lá da frente. Então a gente vai acumulando, acumulando, acumulando. Então vamos resolver cada dia por si só, né? Sem essa ansiedade que nós queremos tudo, tudo pronto, tudo na hora, tudo para amanhã, né? Tudo por ontem, né? Minha sogra, que eu falo para minha sogra, é tudo de ontem, por ontem. Ela pede uma coisa, mas é para você fazer. Não é assim pedir para amanhã, ela já pede que você tem que fazer, né? Então é isso. É aquele velho ditado, né, que a gente acaba até repetindo muitas vezes, que é o errado, mas a gente fala assim, nossa, enquanto você vem com milho, eu já fiz a pipoca, ó. É isso mesmo. Pois é. É esse, não é? A gente não aguenta, a gente espera o tempo do outro. E cada um de nós tem um tempo diferente de processar, de aprender, de caminhar. Mas eu quero que todo mundo caminhe no meu tempo, né? Isso é péssimo também, porque não dá, né? Aí vai ter mais complicação, mais sofrimento. E nossa vida já não é um mar de rosa, né? Mas a gente consegue viver muito bem se a gente conseguir entender essas coisas, né?
É aqui ele fala, ó, é loucura sofrer um mal futuro, que nem ao mesmo existe ainda, juntamente com o sofrimento presente, o qual é perfeitamente real. Então, a gente acaba deixando aquilo do presente que eu tenho que resolver tudo complicado, porque eu estou vivendo uma coisa que lá do futuro, que eu achei que vai acontecer, mas o presente que está aqui se desenvolvendo e que eu posso resolver, eu não faço. Né? Miriam, olha só, você quer um exemplo bobo, mas é claro disso daí. Eu até me encaixo nisso e tenho procurado me corrigir muito em relação a isso. Aquela história de você não querer que o outro faça porque você não tem paciência de esperar o tempo dele para fazer. Então, tipo assim, vou pedir alguém para fazer alguma coisa. Eu estou vendo que não estou saindo daquele jeito que eu normalmente faço. Me daqui que eu faço. Tá bom, pode ir para lá. Sim, a gente é ótima nisso. Entendeu? E às vezes sai pior do que o que ele ia fazer. E aí eu deixo, de repente, de fazer uma outra coisa, que eu poderia também estar fazendo, mas porque eu quero que a pessoa faça no meu tempo, na minha velocidade, do jeito que eu faço. Sim, mas a gente faz isso normalmente. E aí é essa questão da ansiedade. Você quer a coisa resolvida naquele momento da sua maneira. E aí não tem paciência. E às vezes a pessoa resolve de uma forma muito melhor do que a minha. Exatamente. É que nem a questão de cozinha, né, gente? Eu acho que cozinha é uma boa... Porque, assim, você tem várias formas de fazer um arroz, por exemplo. As várias formas podem ter. No final, você nem sabe que jeito que foi feito, porque isso pode ser exatamente igual. Mas o meu jeito tem que ser feito desse jeito, sabe? Sou o meu que está certo. Porque cozinha é um bom exemplo, né? Porque você tem tantas formas da gente fazer as coisas, fazer uma comida, e não precisa ser exatamente do meu jeito, pode ser do seu, que no final dá tudo muito bom e fica excelente. Mas a gente tem essa coisa, né? Não, eu não faço assim, assim não está certo, você tem que fazer do jeito que eu faço. E tudo na vida, né? E eu acho que se a gente tiver cuidado de observar o outro e ter paciência com o outro, ele ensina muito a gente, porque a gente vai ver o que ele está fazendo de forma muito diferente da minha e que ficou até às vezes melhor. Ele fez caminhos diferentes, às vezes ele diminuiu o tempo que eu levaria, né, por caminhos diferentes, raciocínios diferentes, e ficou ótimo. Então, se a gente não deixa, a gente perde a oportunidade até da gente crescer. Do outro, a gente cerceia o outro, que às vezes ele fala, tá bem, não quer que eu faça, não faço mais. Mas a gente cerceia o outro dele crescer, porque o meu jeito é o certo, né? Eu acho que aqui acabou, gente. Acabou. Olha só, gente, são 8h15, tá? Se alguém quiser fazer mais algum comentário, quiser colocar mais alguma coisa, porque realmente, como a Miriam falou, esse assunto, ele é bem debatido por nós, né? Ele é bem conhecido. Esse assunto Ele não pode é servir, difícil. exatamente, não se pode servir a dois senhores, né? E a questão das providências divinas. Então, assim, isso para a gente em palestra, a gente está sempre trabalhando isso, a gente nas conversas, e agora o Evangelho Redivivo trouxe para a gente como esse tema 23. E ele é tão importante que faz parte do Sermão da Montanha, né? Faz parte do Sermão da Montanha, né? É exatamente isso aí. Ele é tão importante que está dentro desse capítulo aí para a gente. Marcelo levantou a mão. Então, Marcelo, diga lá. Miriam, eu estava lendo há pouco tempo sobre essa questão da riqueza e em relação à questão do homem ser insaciável, nessa leitura ele explicava que é por conta do desejo, né? Porque o desejo do homem inicia quando acaba o anterior. E aí ele fica sempre querendo realizar esse desejo. E o quanto que isso é um sofrimento para ele. Nesse texto ele fala assim: a pessoa sofre por querer alcançar algo, até que alcança. E aí começa a sofrer para não perdê-la, para mantê-la. E depois sofre caso venha a perder. Então ele orienta que a gente deva buscar cada vez menos o desejo. Muito pelo contrário,
começar a desenvolver em cada um de nós o sentimento de que tudo ele vai perder. Não no sentimento de não valorizar, mas de não querer buscar mais. Porque ele vai perder, inclusive, o corpo físico. Então, ele tem que começar a se preocupar com a possibilidade da perda, que isso vai fazer com que, caso isso aconteça, ele sofra menos. E isso já é um exercício da desmaterialização das coisas em nossa vida. Eu acho que do desapego, né, Marcelo? Porque você sabe que Sim. de vez em quando eu faço uns exercícios assim, eu faço uns exercícios muito gozados, se eu perder a visão, eu vivo fazendo exercício mental. E esse exercício eu fico olhando e falo assim, o que é que me traz apego? O que eu tenho aqui em casa que eu teria apego? Sabe? Para que quando eu partisse, eu ia sentir uma falta danada. Eu fico fazendo esse exercício, sabe? Aonde está o meu apego? O que é daqui que seria uma coisa que eu contei a história do... Eu esqueci o nome dele, do psiquiatra que volta para casa depois, quando ficou magoadíssimo porque a mulher dele tinha doado as obras raras dele, espírita, né? Tinha dado para ele não ia usar mais, mas ele, quando chegou na biblioteca e viu a biblioteca vazia, ele levou um choque. E o trabalhador, já no mundo espiritual, tudo, mas o apego era muito grande. Então, a gente precisa fazer exercício, porque a gente só aprende com exercício, gente. Gratidão é assim: levanta, vou obrigado, Senhor, pelo dia. Tudo que você puder, você dá obrigado. Tudo que você puder, porque a hora que as pequenas coisas a gente agradece, as grandes tem dificuldade. Quando você vem, né? A mesma coisa é o perdão. Vai perdoando as pequenininhas coisas. Quando chegar um negócio grande, você já está, né, acostumado a perdoar. Então, isso. Isso é exercício. A gente só trabalha desse jeito. Solange. Inclusive, o desejar e a busca pelo material gera ansiedade, né, Miriam? Porque eu estou querendo tanto uma coisa, aí você fica, será que eu vou conseguir? Mas isso vai atrapalhar, então eu não vou conseguir. Quer dizer, sim, olha como uma coisa puxa a outra, e né? A gente é um falou... vício atrapalhando o outro, né? Associando a outro. A rede social está um espetáculo para ajudar, né? A gente... Sim. Porque a gente deseja tudo que está lá na rede social, porque ninguém posta nada que é ruim. Todo mundo só posta as coisas maravilhosas, né? Carro, viagem. Você vai postar uma porcaria? Não, gente, você só vai postar um lugar bom que você está. Então, isso, você fala, como é que fulano, olha, fulano só passeia, olha, você começa, né? Olha o celular dela, olha. A gente começa, o desejo vai brotando de um pouco da inveja também de você ver o outro fazendo, que pode ser até irreal o que ele está fazendo, mas me aguça, né? É irreal, mas me aguça, por que eu não posso? Isso é horrível, a gente tem que tomar muito cuidado. Nós estamos vivendo num mundo que está complicado para essas coisas, né? E eu acho que na nossa fase, né, a gente já tem né? Mas o adolescente, né? O problema para o adolescente. Para adolescente, isso, gente do céu. É um problema. A Solange tinha levantado a mão. Muitos convites, né? Não, Marcelo, isso que você está falando, o Rossandro faz 1000 palestras em cima disso, né? Então, ele fala muito, inclusive, do fim de semana que ele se atormentou porque o vizinho tinha conseguido um carro novo. Aí ele ficou se atormentando, fazendo 1000 contas de empréstimo, de tudo, simulando, etc. e tal. E aí, no final, ele virou e falou... A mulher dele, né? A mulher dele, que é espírita há muito tempo, né? E tudo mais, virou e falou, mas você precisa desse carro novo? Esse carro novo é necessário? Aí ele foi acordar que não, que o dele estava ótimo. Pois é. Entendeu? Mas o desejo, olha aquela coisa, ele vê o vizinho, olhou, cresce o olho. Aí ele, que já era espírita há um caminhão de tempo, foi perceber que ele estava caindo na armadilha do consumismo. Sim, entendeu? Aí entra o desejo. Exatamente isso. Olha, é a mesma coisa. E a providência divina, eu passei por isso, gente, eu percebi assim inúmeras vezes. Eu chegava em casa, eu vinha da quimioterapia, o que eu recebia da prefeitura era uma mixaria, entendeu? E ficava, ou eu pagava a luz, ou eu comprava comida, entendeu? Ficava aquelas coisas assim.
Aí, inúmeras vezes, eu não tinha, às vezes, assim, arroz para comer, vamos supor, tá? Aí ela ia fazer o macarrão que tinha sobrado no armário. O Ronaldo fazia, alguém fazia. Aí, de repente, chegava uma cesta básica na minha porta, que eu não tinha pedido a ninguém, que eu não tinha, entendeu? E chegava uma, duas, entendeu? Chegava um amigo trazendo um dinheiro inesperado, entendeu? Para ajudar a pagar uma conta de luz, um troço desse. Chegava, saía uma vizinha, ia fazer compra de verdura, legume para ela, virava para mim: você precisa de alguma coisa? Eu falei: olha, de verdura e legume não tem nada aqui. Aí ela me trazia maior sacão cheio de verdura, legume, tudo, entendeu? Então eu sou prova viva, eu vivi isso na carne, entendeu? E eu vi, não faltou, entendeu? Mas eu achava, não tem, deixa com Deus, entendeu? Eu não estou podendo correr atrás, o Ronaldo está desempregado, a gente não vai roubar, então a gente vai viver com o que tem, entendeu? E aí, isso assim, e o meu carro continua velho, por quê? Porque eu prefiro pagar a faculdade dos meus filhos, prefiro me endividar com essas coisas, que é a única herança que a gente deixa de fato, do que dinheiro, entendeu? Do que aparentar um carro novo, cheio de coisas, cheio de parará. Se eu, hoje em dia, tenho até restrição para dirigir, não posso dirigir distâncias longas e tudo mais. Então vai continuar meu carrinho velho, dá um probleminha, vai no mecânico, arruma, volta. Dá mais um probleminha, vai no mecânico, arruma e volta. Entendeu? Vai ficando assim. Até que eu tenha um dia uma possibilidade de comprar e que o meu dever como provedora da casa, junto com meu marido, já tenha formado filhos, tudo. Aí, quem sabe, talvez a gente compre o carro um pouquinho mais novo. Mas é a questão da prioridade, né? Da necessidade e da prioridade, né? Exatamente. É aquilo que você bota na sua frente, né? Eu priorizo o estudo dos meus filhos. É um livro para eles estudarem, é um livro para mim estudar. Aí eu priorizo. É prioridade, exatamente. É daí que está. É por isso que não tem uma passagem. É uma necessidade da minha mãe lá em Vitória, aí eu priorizo. Isso. Entendeu? Isso, aí eu vou lá e faço aquela coisa. Agora, dizer que eu sou sempre assim o tempo inteiro? Não, tem hora que não. Eu me lembro de uma época que eu ficava passando por esses carros super caros que estão na rua hoje em dia e falava assim: só pode estar roubando, porque não tem como trabalhando. Entendeu? Por quê? Porque eu falava isso mesmo. Porque eu falava assim: não dá, o nosso trabalho não dá, não dá subsídio para isso. Entendeu? Então só pode estar roubando, ou seja lá no seu trabalho, no comércio, lá onde for. Até que um dia eu parei e falei assim: o que eu estou falando aí? O que é isso? Isso é inveja. Vamos parar com isso, entendeu? Se ele comprou, o jeito que ele comprou é problema dele. Não é seu, entendeu? exatamente. Não é problema meu, não tem nada a ver comigo. E não vai alterar o curso da sua vida, né? Não, nem um pouco. Entendeu? Não, vai alterar, né? Se você deixar. Se você se deixar levar, exatamente. Foi a escolha que ele fez, né? Por causa disso, Marcelo, eu continuo com o mesmo. Não, estava alterando o seu estado emocional. Você estava reclamando. Pela inveja, como ela falou, pela inveja. Estava alterando. Pela inveja até de estar desejando aqui. Parou de alterar. Mas não é só você, não é privilégio não, Solange. Isso aí é só quase todos nós, se não todos. É assim, infelizmente. Então, eu estou muito feliz com a gente confia na providência.
gente, é igual o Marcelo mesmo, eu me lembro desse depoimento do Marcelo, quando ele falava que ele perdia tempo pagando canal para ver luta, para ver os outros se atacar, machucar um outro, que isso, quer dizer, era naquele momento, a tua visão para aquilo ali era como se fosse a coisa mais normal do mundo. Hoje em dia não te satisfaz mais e você nem procura assistir. Eu nunca gostei também. Entendeu? Mas assim, é o quê? É o foco da nossa vida, é o momento em que a gente está. É igual a gente tem na própria doutrina, né? A gente tem isso, eu quando trabalhei esse assunto, acho que eu falei sobre isso, a questão da paixão, né? Até quando uma paixão ela é algo negativo? A paixão, segundo a própria doutrina diz para a gente, ela é positiva no sentido que ela aumenta nossas forças 10 vezes mais para a gente mudar, para a gente correr atrás das coisas. Ela só deixa de ser algo assim, que seja benéfico para a gente, no sentido de nos mover, quando ela nos domina. Quando a paixão passa a nos dominar, né, é igual você, um cavalo numa carroça. Quando você deixa, você, ao invés de guiar o cavalo vai guiar você, no sentido de arrasta você para onde ele quer, aí você perdeu o controle. Aí a paixão é um vício que vai te derrubar. Entendeu? A mesma coisa acontece com esses desejos, com essas coisas. É como a Elisa muito bem colocou lá na hora. A questão dela de um carro hoje não é luxo. É necessidade. É necessidade. Pela distância, pelo trajeto que ela tem que fazer, o retorno dela quando ela participa, por exemplo, de uma mediúnica na segunda, quando ela participa de uma palestra na quarta. Não é a mesma coisa que ela descer ali da onde tem o centro e virar a rua e já está dentro da casa dela, como era antes. Então, isso tudo muda, né, o foco e a gente precisa. Se eu tiver um carro hoje é luxo? Não, não é. É para te facilitar o meio de transporte, para que você possa ir chegar um pouco mais rápido e com segurança. Entendeu? E aí é isso. Então, acho que a gente tem que ver nesse sentido, né? Como eu falei, o exemplo do casaco. A questão de você falou, que para uns é algo assim que é extremamente necessário, para outros tem demais. Aí o pessoal abre o armário, eu estou triste porque eu não sei o casaco que eu vou usar hoje. Olha para aquela montoeira de casaco naquele closet enorme. Eu não sei que roupa, que casaco que eu coloco. O outro, coitadinho, às vezes com uma blusinha fina tentando se proteger do frio. Você vai em closet, né? De vez em quando aparece no Face closet das atrizes. Gente do céu, como é que elas podem ter um close daquele jeito, né? Não, Nossa, assim, que tem bolsa da pata, roupa. O close parece uma sala, de tão grande que parece não é nem uma sala, parece uma loja onde você vai comprar o artigo. Porque tem tanto. Nossa. Igual um dia eu vi um programa aí que a mulher estava com problema de espaço na casa, até esse programa de construção, de engenheiro, não sei o quê, na Discovery. A mulher estava com problema de espaço na casa dela, inclusive já estava botando até as coisas do marido para fora, porque ela era maluca, doida, varrida por sapatos, mas ela não se contentava em comprar, por exemplo, um par de um sapato, um par de outro. Um sapato, digamos, um tênis. Ela gostou muito daquele tênis, ela comprava o azul, o vermelho, o rosa, o verde, o amarelo do mesmo já tênis. É compulsão, né? Aí já é uma doença. O Eric está com a mão levantada, viu? Já é compulsão. Fala, Eric, que estamos chegando em 2031. Quantas músicas do Flamengo você tem, Eric? Já perdeu. Eu vou tentar ser bem rápido e não parecer hipócrita. Eu não conheço todos vocês profundamente, principalmente Solange, Noêmia, a vida de cada um, mas cheguei atrasado no estudo, mas a gente só falou até agora de coisas que a gente não leva. Sim. A gente só falou do closet, do carro, da roupa. Ele está falando do supérfluo. Do supérfluo. A gente é muito inferior ainda. E depois de um estudo como esse, a gente toca não nos sentimentos, não nas ações que a gente toma, nas atitudes que a gente toma como ser humano, como espíritas também, né? A gente vai lá no meio material buscar o carro, buscar a roupa. Eu vejo que todos nós somos privilegiados por termos um lar. Nós temos nossa família, nós estamos com saúde, apesar dos problemas que alguns podem ter passado e superado. Mas a gente continua ainda, como o Marcelo falou lá atrás, né? A gente continua ainda focando
o que a gente vai ter, que aí quando tem a gente quer o outro, a gente quer melhor, quer melhorar, e a gente sofre quando perde. A visão do que a gente está falando aqui, Eric, é como a gente deixar de fazer isso, ou então a gente evitar de fazer essas coisas, né? Porque a materialidade é muito complicada para a gente, ela chama muito a nossa atenção. E a Miriam trouxe para a gente no início do questionamento, que eu acho que você ainda não estava, no início do estudo, o seguinte: uma pergunta colocada, por que nós não podemos servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo? Por quê? Que está exatamente na passagem de Mateus. Por que a gente não pode servir a um e servir ao outro ao mesmo tempo? Ou a gente segue um, e são antagônicos, inclusive foi essa até a palavra que foi colocada, né? São situações antagônicas. Eles não se harmonizam. Não se harmonizam. Ou você serve a Deus, que é aquele que está buscando, né, a nossa elevação moral para que a gente possa progredir, ou a gente vai servir ao dinheiro, à materialidade, que vai trazer para a gente isso tudo que a gente falou aqui agora. Tudo bem. Sim, porque nós somos presos ainda ao mundo material, é isso que mais ou menos isso que eu quis dizer. Sim, é verdade. Exatamente. Então, por isso que não se pode servir a dois senhores, que é o título aí desse tema 23 do Evangelho Redivivo. Não se pode servir a dois senhores. Então é isso, gente. Acho que se eu não tiver mais ninguém para colocar, já são 8h33, e a gente vai agora partir para a nossa prece final. Marcelo, você pode fazer a prece para a gente? Posso. Obrigada. Querido Pai, amado Mestre Jesus, Meimei, querida, e todos os trabalhadores do Grupo Espírita Meimei presentes nessa reunião, é com muita felicidade que agradecemos mais uma vez esse encontro para esclarecimento, para reflexão, para aprendizado. Como é importante estarmos aqui juntos falando sobre assuntos tão importantes para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, para a nossa mudança de conduta. Que possamos de verdade avaliar e aproveitar cada palavra, cada comentário, cada reflexão em benefício de nós próprios e em benefício dos nossos irmãos de caminhada. Pois aqui viemos, mais uma vez, para nos desenvolvermos, apararmos nossas arestas e buscarmos o caminho. Obrigado, meu Deus, obrigado, Jesus Cristo. Que assim seja, por graças a Deus.